Você já sentiu como se o mundo estivesse saindo do controle? Que o mal estava crescendo sem restrições e se tornando imparável? Se sim, você não está sozinho. As pessoas nos dias de Noé viveram em um mundo tão corrompido pelo pecado que Deus decidiu julgá-lo com um dilúvio catastrófico. Ao mergulharmos em Gênesis 6 e 7, vemos que a humanidade havia se tornado incrivelmente perversa. Gênesis 6:5 diz: O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era somente má, continuamente. Que acusação impactante contra a humanidade! O pecado havia se espalhado como um câncer espiritual, infectando cada coração e envenenando cada relacionamento. A violência enchia a terra. A corrupção reinava, e isso entristecia o coração de Deus. Com ira justa, em Gênesis 6:7, ele declarou: Destruirei o homem que criei da face da terra. O devastador dilúvio estava chegando, mas durante esse julgamento sombrio, um raio de esperança brilhou através de um homem, Noé. O versículo 8 diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que diferenciava Noé? Duas coisas fundamentais. Gênesis 6:9 nos diz que, primeiro, ele era um homem justo. Segundo, ele andava com Deus. Em outras palavras, Noé tinha fé. Ele confiava em Deus e vivia de acordo com seus caminhos. Mesmo quando o resto do mundo abraçava o mal, e por causa de sua fé, Deus instruiu Noé a construir uma arca para abrigá-lo, junto com sua família e representantes de cada espécie animal. Construir aquela enorme embarcação não foi uma tarefa fácil. Noé levou cerca de 100 anos e, durante esse tempo, ele esteve cercado por zombadores e escarnecedores que achavam que ele era louco. Mas Noé acreditou na palavra de Deus sobre o julgamento que viria. Sua fé o levou a agir com obediência na construção da arca, a única esperança de salvação. A fé persistente de Noé diante de um mundo incrédulo é um exemplo poderoso. Isso me lembra um grupo de senhoras idosas que viviam em Norilsk, uma cidade mineradora na Sibéria, dentro do Círculo Polar Ártico, onde os cristãos foram perseguidos durante os tempos da antiga União Soviética. Contra todas as probabilidades, essas fiéis babushkas ou avós pediram ao gerente da mina que construísse uma igreja para elas. Pela fé, elas disseram que cerca de 200 pessoas viriam, mesmo que seu grupo tivesse apenas 7. Uma equipe de jovens ucranianos e moldavos havia feito os preparativos para que eu pregasse no estádio de Norilsk quando a igreja finalmente fosse construída. A maioria dos moradores da cidade planejava partir devido ao clima excepcionalmente bom. Mas Deus trouxe uma tempestade para a região no dia da dedicação, fazendo com que os moradores permanecessem e ouvissem a pregação, em vez de deixarem a cidade. Milagrosamente, todo o estádio, cheio de pessoas, entregou suas vidas a Cristo e uma nova igreja nasceu. No dia seguinte, a igreja realizou seu primeiro culto. Estava lotada de novos crentes. Como Noé, aquelas preciosas senhoras confiaram em Deus para o impossível, e sua fé se tornou o meio de salvação para muitos. E um nascimento histórico de uma igreja. Veja, a mensagem do dilúvio não é apenas sobre julgamento, é sobre salvação. A arca é uma representação de Jesus Cristo, nosso refúgio da destruição que virá. Todos nós somos pecadores merecedores de julgamento, mas quando colocamos nossa fé em Cristo, somos transferidos da velha vida de desobediência para a nova vida de obediência. Somos trazidos para a segurança da arca através da fé em Cristo. Então, o que isso significa para você?
Primeiro devemos reconhecer a seriedade do pecado. O relato do dilúvio nos mostra as consequências catastróficas do pecado quando não é contido. Devemos estar vigilantes para lidar com o pecado em nossas próprias vidas, ou ele nos levará à destruição. Em segundo lugar, assim como Noé, devemos viver pela fé em um mundo que está se tornando cada vez mais sombrio. Mesmo que sejamos ridicularizados ou perseguidos, devemos confiar em Deus, andar em seus caminhos e construir nossas vidas sobre o fundamento de Sua palavra. A fé é o que nos preservará em tempos de dificuldade. E, por fim, devemos chamar outros a encontrar refúgio em Cristo, a arca da salvação. Assim como a fé de Noé salvou toda a sua família, nossa fé pode impactar aqueles ao nosso redor. Podemos convidar nossos entes queridos para a segurança de um relacionamento com Jesus. Ao meditar nesta passagem poderosa, lembre-se disto: a fé é a vitória que vence o mundo. O pecado traz consequências devastadoras, mas andar com Deus traz libertação. Viva pela fé, lide com o pecado de forma implacável e proclame a esperança da salvação em Cristo, pois Ele é nossa arca de segurança. No dilúvio iminente do juízo,